Olá, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam aproveitando a jornada. Hoje eu vou contribuir falando sobre o impacto da pandemia de SARS-CoV-2 na emergência da resistência antimicrobiana. Vou começar me apresentando para vocês. Meu nome é Tássia, eu sou biomédica microbiologista, me formei em 2014 pela Universidade Paulista, aqui de Campinas. Tenho habilitação em microbiologia clínica, com ênfase em bacteriologia. Eu consegui essa habilitação através de estágio que eu realizei no Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Unicamp. Também na Unicamp, eu trabalhei com a bioenergética do Trypanosoma cruzi, no Departamento de Bioquímica. Foi uma minha iniciação científica e eu dei ênfase no metabolismo bioenergético e produção de espécies reativas de oxigênio. Eu tenho pós-graduação em análises clínicas toxicológicas, puxei a sardinha para a microbiologia e avaliei os métodos de identificação de carbapenemase e de resistência à polimixina, que inclusive foi o tema da minha aula na jornada do ano passado, né, na jornada online do GEMOCA. Eu sou responsável pelo setor de microbiologia do ramo Medicina Diagnóstica e sou criadora do blog Biomedicina em Ação, que está no ar desde 2011. É um prazer estar aqui com vocês, mais esse ano, contribuindo e aprendendo muito nesse evento. Eu me lembro como se fosse hoje, quando a gente podia sair de casa sem preocupação, sem máscara, né? A gente podia abraçar, fazer festa, enfim. Pois bem, em 31 de dezembro de 2019, a OMS alertou sobre vários casos de pneumonia em Wuhan, na China. Em 7 de janeiro de 2020, os chineses entenderam que o causador dessa pandemia era um novo tipo de coronavírus. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto de coronavírus constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional. Esse é o mais alto nível de alerta da organização. É considerado um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países por conta da disseminação internacional de doenças e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata. É a 6ª vez que a OMS declara esse tipo de alerta. As outras vezes foram na pandemia de H1N1, em 2009, em 2014, quando houve a disseminação internacional do poliovírus, no surto de ebola, em 2014, em 2016, em relação ao Zika vírus, e em 2018, em relação ao surto de ebola na República Democrática do Congo. Em 11 de fevereiro de 2020, o vírus, que antes era chamado de 2019 nCoV, recebeu um nome oficial, e ele passou a ser chamado de SARS-CoV-2. Depois disso, o vírus começou a se espalhar pelo mundo todo. E nós que achávamos que a gente estava longe da China, né? Isso não vai chegar aqui no Brasil. Aconteceu. E aconteceu em 26 de fevereiro de 2020. Foi quando foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. A vítima foi um homem de 61 anos, que deu entrada no Albert Einstein, com histórico de viagem para a Itália, que na época era um dos epicentros da doença. E aí, em março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. O termo pandemia, então, refere-se à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. E não só nós, brasileiros, mas todo mundo precisou aprender sobre esse novo vírus, né? Então, o que é esse SARS-CoV-2? Os coronavírus já eram conhecidos, e eles são grandes vírus com uma única fita de RNA e o núcleo capsídeo helicoidal. São comuns em muitas espécies de diferentes animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Em humanos, eles foram isolados pela primeira vez em 1937, mas só em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus. Isso em decorrência do perfil na microscopia, né? Eles foram observados espículas presentes na superfície do vírus, que dá essa aparência de uma coroa solar. E o nome corona, né, vem do latim
e aí acabou ficando coronavírus. A infecção por alguns tipos de coronavírus são comuns ao longo da nossa vida, mas podem haver doenças mais graves com grande impacto em termos de saúde pública, como a SARS, que foi a síndrome respiratória aguda causada pelo SARS-CoV em 2002. Depois, a gente teve a MERS, né, que foi a síndrome respiratória do Oriente Médio, causada pelo MERS-CoV, em 2012. E agora, COVID-19, Coronavirus Disease, causado pelo SARS-CoV-2. É uma polêmica, né, quando a gente fala da origem do coronavírus, mas, segundo a OMS, a origem foi em morcegos. E então, todo mundo precisou começar a tomar medidas para frear o vírus e precisou entender como se dava o contágio, quais eram os sintomas e o que a gente podia fazer para prevenir essa doença. Hoje a gente já sabe que o uso de máscara é essencial, lavagem das mãos também, o uso de álcool em gel e o distanciamento social. Palavras como lockdown e crise passaram a fazer parte do nosso cotidiano, né, do nosso vocabulário do dia a dia. E aí a gente se viu diante a uma doença que causou uma pandemia e ainda não tinha vacina. E como produzir uma vacina em tempo recorde? Porque se a gente for pensar, uma vacina demoraria uns 10 anos para ser produzida. E aí começou a corrida em busca da vacina. Em 8 de dezembro de 2020, a gente pôde ver uma luz no fim do túnel com o início da vacinação. A primeira senhorinha a ser vacinada foi a Margaret. Ela recebeu a vacina da Pfizer, né? Foi a primeira que recebeu uma vacina contra a Covid-19 fora dos testes clínicos. No Brasil, a vacinação teve início em 17 de janeiro de 2021 e a primeira vacinada foi a enfermeira Mônica Calazans, que recebeu a Coronavac. E hoje, qual é o cenário mundial, né? Mais de 192 milhões de casos no mundo, mais de 4 milhões de mortes, e aí, uma boa notícia: mais de 3 bilhões de doses de vacinas aplicadas. No Brasil, nós temos mais de 19 milhões de casos confirmados, mais de 500 mil mortes e também, a passos curtos, né? Mas foram mais de 123 milhões de doses aplicadas da vacina entre primeira, segunda dose e dose única. E existe tratamento para a Covid-19? Não, não existe. Mas vocês possivelmente já viram ou ouviram falar dos kits de Covid-19, alguns deles distribuídos pelas secretarias de saúde dos municípios, né? A gente pode pensar junto qual é a problemática do uso desenfreado de medicamentos, sobretudo os antibióticos, que é o objetivo dessa nossa conversa. Existe algo chamado uso off-label de medicamentos. E o que é isso, né? Todo novo medicamento deve ser aprovado e registrado pela Anvisa, aqui no Brasil. O órgão, né, Anvisa, vai avaliar a eficácia, a qualidade e a segurança do medicamento e vai aprovar ou não as suas indicações clínicas que constam na bula. Depois de aprovado, os estudos podem continuar e aí, se houver novas indicações clínicas para aquele medicamento, ele pode ser submetido novamente à aprovação da Anvisa e aí essas indicações vão passar a constar na bula. Mesmo antes da aprovação dessas novas indicações, o médico pode decidir, e aí fica a critério dele, utilizar um medicamento para finalidades que não vão constar na bula. E aí, esse é o uso off-label, né? Usar o medicamento para outras indicações. Essa indicação, né, esse uso off-label é conta e risco do médico. Então, qualquer problema que vier a acontecer com esse paciente é de responsabilidade do médico. Deixando de lado as fake news ou hipóteses que antes fazia sentido, mas hoje a gente já sabe que não são confiáveis, né?
a gente pode pensar sobre o uso dos antibióticos como a azitromicina para o tratamento da Covid. O que a gente precisa saber sobre a azitromicina? Ela é um antibiótico macrolídeo, tem ação bacteriostática e, em alguns micro-organismos altamente sensíveis, tem ação bactericida. É usada principalmente para tratar infecções do trato respiratório inferior, superior, infecções de pele, tecidos moles, otite e infecções sexualmente transmissíveis. Ela é ativa contra Haemophilus, Neisseria, Campylobacter, Bordetella, Moraxella catarrhalis, Streptococcus e Staphylococcus, mas não é ativa contra alguns outros tipos de bacilo gram-negativos que já possuem resistência intrínseca. Então, como a gente pode usar um antibiótico para tratar a infecção viral? Realmente a gente consegue tratar uma infecção viral com um antibiótico que deveria ser usado somente para infecção bacteriana? Alguns estudos in vitro dizem que sim, a azitromicina apresenta atividade antiviral e imunomoduladora que podem ser interessantes, né, para tratar infecções virais. Mas é importante frisar que esses estudos são in vitro. Em vivo, ainda não há nenhuma comprovação de que é possível a COVID, por exemplo, ser tratada com azitromicina. Nessa imagem, a gente pode ver a ação da azitromicina. Esses e outros estudos apontam uma atividade antiviral e imunomoduladora da azitromicina em infecções virais, incluindo a infecção causada por SARS-CoV-2, né, que é a COVID-19. Quanto à atividade antiviral, foi observado que a azitromicina altera o pH celular e ela tem a capacidade de se ligar a receptores que vão impedir a ligação da proteína spike do SARS-CoV-2 nas células. E quanto à atividade imunomoduladora, ela promove a supressão da atividade de células CCD4. Vai também diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas. Também foi evidenciado boa segurança, mas houveram preocupações em relação ao potencial de cardiotoxicidade, se combinada principalmente com hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina aqui está arriscada, porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, se vocês entrarem no site da Organização Mundial de Saúde, existe uma tabela descrevendo todos os medicamentos que são ou não indicados para o tratamento da COVID. E a hidroxicloroquina, após vários estudos, já foi observado que ela não é eficaz para o tratamento. Ela não deve ser utilizada nem mesmo em casos graves da doença. Então, o que a gente pode ver quanto à azitromicina é que há evidências de atividade in vitro e estudos clínicos ainda continuam sendo realizados. Por isso, se o médico entender, né, ele pode fazer o uso off-label, mas a Organização Mundial da Saúde ressalta que antibióticos não devem ser usados para prevenir ou tratar infecções virais, a menos que haja infecções bacterianas, né? De qualquer forma, os antibióticos poderão ser prescritos e vão ser úteis em casos de coinfecção bacteriana e infecção secundária. Lembrando que coinfecção bacteriana é aquela infecção que ocorre enquanto está havendo a infecção viral. E a infecção secundária é a infecção que acontece depois que a infecção viral acaba. Por isso, é indicada a utilização de antibióticos em casos de coinfecção, mas não como profilaxia e não também para tratar casos de COVID. E nós, como microbiologistas, a gente vai pensar, é claro, em não utilizar o antibiótico de forma irracional. Mas será que é tão fácil assim? É fácil pensar de forma racional quando você está de frente com um problema? É melhor esperar o quadro do paciente se agravar para daí tomar uma atitude? Pensando nisso, né, pensando nesse aumento da mortalidade em pacientes com infecção bacteriana durante a pandemia de H1N1, várias diretrizes defendem o uso de antibióticos empiricamente para pacientes com COVID-19 grave.
Só que a gente precisa lembrar que há uma preocupação quanto ao uso excessivo desses antibióticos e danos subsequentes associados à resistência bacteriana. Eu trouxe para vocês alguns dados em relação à utilização desenfreada desses medicamentos, né? Estudos apontam que 72% dos pacientes com Covid-19 que foram submetidos à antibiótico-terapia, desses 72%, somente 7% tinham uma co-infecção bacteriana. E aí a gente tem, em primeiro lugar, o principal antibiótico, né, a ser prescrito foi a azitromicina, atrás apenas do paracetamol, né, que foi outro medicamento muito utilizado, né, para diminuir os sintomas da Covid. Em segundo lugar, a gente tem a ceftriaxona. Tanto a azitromicina quanto a ceftriaxona são antibióticos de largo espectro que são usados para tratar pneumonias da comunidade. Nas UTIs, o principal antibiótico utilizado, né, prescrito, foi a piperacillina tazobactam, seguido de carbapenêmicos, fluoroquinolonas e antibióticos utilizados para o tratamento de MRSA, né, que é o Staphylococcus aureus resistente à ampicilina. Sendo esses os antibióticos a vancomicina e ceftarolina. Quanto às co-infecções fúngicas, né, ou infecções secundárias causadas por fungos, nos 15% dos pacientes tratados com antifúngicos, somente 4% tinham realmente a infecção comprovada com isolamento fúngico em cultura. Diante de tudo isso, é claro que nós chegaríamos no cenário da resistência antimicrobiana. E o que é isso, né? É a capacidade de adaptação evolutiva dos micro-organismos frente aos antimicrobianos. É como se os micro-organismos fossem super espertos. Eles encontram formas de se livrar da ação dos antimicrobianos, como, por exemplo, a produção de enzimas do tipo carbapenemases, né, que vão promover uma resistência a um grupo grande de antibióticos, chamado beta-lactâmicos. E quais são os fatores que impulsionam a disseminação da resistência antimicrobiana? A gente tem um processo lento, burocrático e caro para que novas drogas sejam desenvolvidas. Além disso, as bactérias são muito mais rápidas que nós. E elas criam e adquirem mecanismos de resistência mais rapidamente do que a gente possa imaginar. Como eu falei agora para vocês, nós temos também um uso excessivo de antibióticos, que acabam por selecionar bactérias que possuem perfis de resistência, digamos assim, mais robustos. Isso é péssimo para o paciente e também para a população em geral, porque cepas resistentes começam a circular no ambiente. Isso tudo se deve à falta de educação continuada com profissionais de saúde, né? E também pela falta de informação da população, que ou toma antibiótico sem prescrição médica, ou faz o uso incorreto quando esse antibiótico é prescrito. Além disso, o aumento das internações e o tempo prolongado da hospitalização, ocasionado principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né, de pandemia, ajudou a aumentar a disseminação da resistência antimicrobiana. E é claro que não sou só eu que está preocupada com tudo isso, né? Microbiologistas de todo o mundo e até mesmo o CDC também estão. O assunto da resistência antimicrobiana é tão sério que mesmo antes da Covid-19 já era muito debatido. O CDC lançou, em 2013, um relatório abrangendo as principais ameaças de resistência antimicrobiana, que poderiam afetar pelo menos 2 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. E aí, em 2019, mesmo antes da pandemia, foi feita uma atualização. Dentre as ameaças urgentes, nós temos, então, a Acinetobacter, né, resistente aos carbapenêmicos, que acabou brilhando, infelizmente, durante essa pandemia, Candida auris, Clostridium difficile, Enterobacterialis, resistente aos carbapenêmicos, Neisseria gonorrhea, também resistente aos antibióticos. Quanto às ameaças graves, nós temos Campylobacter, Candida, Enterobacterialis, também produtora de SBL, Enterococcus resistente à vancomicina, enfim, outros micro-organismos que a gente vê diariamente, né, sendo isolados e que
são ameaças graves, né? Trazem preocupação para o mundo todo. E qual é o impacto da pandemia de SARS-CoV na emergência da resistência antimicrobiana? Embora muito distante do ideal, com as orientações da OMS e de outros órgãos, como aqui no Brasil a Anvisa, o mundo estava buscando alternativas para frear a disseminação da resistência antimicrobiana. Mas aí com a pandemia parece que foi tudo por água abaixo. O que nós temos hoje é uma pandemia agravando outra. A pandemia da Covid foi como um trampolim para que aumentasse os casos de resistência antimicrobiana. E os anos ainda são incalculáveis, né? Mas é claro que a gente pode pensar numa crise econômica e de saúde pública que já se estabeleceu, na verdade ela já vem sendo arrastada mesmo antes da pandemia, porque os gastos com a internação e tentativa de tratamento dessas infecções por micro-organismos multiresistentes são altíssimos. Quem sabe, talvez no futuro próximo, né, o que a gente deseja, que com a vacinação e mantendo as medidas de prevenção, nós tenhamos a Covid controlada, ou talvez resolvida. Mas, infelizmente, continuarão a haver mortes por micro-organismos multiresistentes ou ainda panresistentes, que são aqueles resistentes a tudo. Embora sejam essenciais para alguns casos, como a gente falou, ainda não há evidências em vivo de que os antibióticos tratam infecções virais, como a Covid, por exemplo. E é isso que diz esse recado do CDC, né, para a gente, que os antibióticos eles não tratam a Covid-19. No contexto pandêmico, o CDC também traz algumas informações que vão fazer a gente pensar do porquê houve aumento, né, desses perfis de resistência. Vamos pensar nos hospitais. A gente tem pacientes, né, internados por conta da Covid, e esse tempo de hospitalização acaba sendo maior. E isso, consequentemente, aumenta a chance de infecção hospitalar, principalmente porque ele tem como porta de entrada uma infecção respiratória viral. Há também uma dificuldade dos hospitais em implantar práticas de controle de infecção por falta de pessoal, porque acabou que deslocou muita gente para a linha de frente para tratar pacientes com a Covid, né, ou em outras questões burocráticas, e acabou faltando pessoal para colocar em prática o controle de infecção. E a atenção foi voltada totalmente para a Covid, e os outros tipos de infecção acabaram ficando esquecidas, né? Houve também a falta de EPIs, a gente pode ver isso muito nitidamente no começo da pandemia. Nós tivemos falta de N95, que nós já utilizávamos, né, para trabalhar com amostras do trato respiratório, para fazer diagnóstico de tuberculose, e a gente acabou ficando sem esses EPIs, né, porque acabou tendo uma demanda muito grande no mundo todo para que houvesse equipamento de proteção para todo mundo. Houve também um aumento da prescrição de antibióticos sem critérios estabelecidos, como a gente já falou, os antibióticos foram usados ou para tratamento de infecção, da infecção, né, viral, que a gente já conversou que não está estabelecido ainda, ou para tratamento de forma precoce de uma infecção que poderia vir a acontecer e, na verdade, às vezes era só a infecção viral mesmo. Na comunidade, a vigilância em saúde voltou toda a atenção para a Covid, então o monitoramento de bactérias como Neisseria gonorreia resistente ou infecções alimentares pararam de ser monitoradas, ou esses serviços pararam ou diminuíram. Isso significa que muitos casos não foram identificados, né, nem mesmo notificados, e isso levou a uma possível disseminação de mais infecções, incluindo aquelas potencialmente resistentes a antibióticos. Dados de fevereiro de 2021, ainda do CDC, mostram que pacientes hospitalizados com Covid-19 apresentaram co-infecção bacteriana ou fúngica ainda na hospitalização, enquanto
pacientes com outros tipos de infecções virais, como por exemplo da influenza, a infecção bacteriana apareceu antes da hospitalização. Nesse contexto, as infecções que ocorrem durante a internação hospitalar têm maior probabilidade de serem causadas por micro-organismos multiresistentes, enquanto que fora da hospitalização, os micro-organismos são da comunidade e geralmente são mais fáceis de serem tratados. Além disso, durante a pandemia, ainda em 2020, alguns germes, incluindo o Staphylococcus aureus resistente à oxa, causaram mais infecções sanguíneas com início no hospital em geral, em todos os pacientes, não só aqueles que apresentavam infecção da Covid-19. A gente viu também a aspergilose pulmonar associada à Covid-19, e aí nós temos o Aspergillus fumigatus resistente surgindo globalmente, embora alguns casos tenham sido relatados somente nos Estados Unidos. Houve também surtos de Acinetobacter e Cândida resistente aos antibióticos, incluindo Cândida auris, em unidades de Covid-19. A gente pôde ver de perto os surtos de acineto aqui no Brasil. Antes da pandemia, o cenário que nós tínhamos, pelo menos nos serviços que eu tenho contato, os serviços hospitalares que eu trabalho, a gente tinha inicialmente cepas de Klebsiella pneumoniae multiresistentes, produtoras de carbapenemase, e isso depois da pandemia inverteu. O que nós temos agora são surtos de Acinetobacter e poucos casos de Klebsiella multiresistente. Em ambulatórios e consultórios médicos, o uso dos antibióticos caiu significativamente. Isso porque os pacientes pararam de ir em consultas médicas, E aí começaram a lançar mão de telemedicina, por exemplo. Mas a prescrição de azitromicina foi maior do que o esperado, especialmente em áreas com alto número de casos de Covid-19. Isso pode ser reflexo de uma promoção precoce do uso da azitromicina como terapia potencial para o tratamento dessa infecção viral. Em lares de idosos, o uso de antibióticos aumentou com as mudanças na pandemia e a prescrição da azitromicina permaneceu elevada até outubro de 2020. E nos laboratórios, qual foi a realidade durante esse período? Nós tivemos equipes reduzidas por vários motivos, ou porque eram um grupo de risco, ou porque adoeceram e alguns acabaram, infelizmente, falecendo, ou porque foram deslocados para testes de Covid. A atenção mundial, inclusive, a atenção, por exemplo, CCIH, ou mesmo vigilância epidemiológica, foi voltada, os esforços todos, para combate à pandemia de Covid-19. E os outros tipos de infecção acabaram ficando em segundo plano. Houve também falta de insumos para testes básicos e mais complexos. A gente pode destacar aqui uma experiência que nós tivemos no hospital. Faltou swab Stuart, que é o swab utilizado para coleta de cultura de vigilância epidemiológica no hospital. Então, era um insumo básico para a coleta, e acabou faltando. E a cada dia que faltava esse material, era um gasto oneroso para manter o paciente internado, isolado, enfim. E faltaram também testes mais complexos, e isso, na verdade, foi para todo o laboratório, todos os setores do laboratório. Em alguns lugares, simplesmente não foi feita a realização de teste de detecção de resistência. Para vocês entenderem e ficarem preocupados junto comigo, eu trouxe uma tabela da evolução do problema e quão rápido os micro-organismos conseguem apresentar resistência aos antimicrobianos. Então, a gente tem aqui alguns dos antibióticos, o ano de lançamento, a resistência que ele começou a apresentar, que os micro-organismos começaram a apresentar,
e em qual ano foi identificada essa resistência. Então, a gente tem ali primeiro a penicilina, e aí, um ano depois do lançamento da penicilina, né, a gente teve cepas de Staphylococcus aureus resistentes. Depois, nós tivemos cepas de Enterococcus faecium resistentes à vancomicina, assim como Staphylococcus aureus, que ainda não é um grande problema aqui no Brasil, mas em outros países já é uma preocupação. Também resistentes à vancomicina. A gente tem Candida auris, resistente à anfotericina B, Staphylococcus aureus, que chama bastante atenção, resistente à ampicilina, e essa resistência apareceu no mesmo ano de lançamento do antibiótico. E. coli, produtora de beta-lactamase de espectro estendido, Neisseria gonorreia, resistente à azitromicina, e cepas de Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, promovendo a resistência então aos carbapenêmicos. A gente continua a tabela aqui com Neisseria, Cândida, Staphylococcus aureus resistente à daptomicina, e o que chama bastante a atenção é a resistência à ceftazidima avibactam por Klebsiella pneumoniae, também no mesmo ano de lançamento dessa droga. É uma droga muito nova, que ainda não está sendo muito utilizada, né, justamente por medo de aumentar essa resistência antimicrobiana. Então, os médicos estão utilizando com cautela para que não falte drogas, né, porque antes a gente tinha poucas drogas, surgiram mais algumas que já estão apresentando essa resistência. Talvez eu tenha convencido vocês que nós já vivíamos uma pandemia, mas quase ninguém sabia disso. Nós precisamos urgentemente falar sobre isso. As pessoas precisam entender a gravidade no contexto da Covid ou não. Eu trouxe um vídeo para vocês da Organização Pan-Americana de Saúde que fala exatamente sobre a importância de a gente promover informação para as pessoas. Lately, many things have changed. The way we greet each other, our personal items, meetings with friends. We changed, of course, but we're still the same. During this pandemic, information is our main partner. That's why today, let's talk about resistance to antimicrobial agents and COVID-19. Drugs used to treat body infections are called antimicrobials. But if you take them when it's not appropriate, they lose their efficacy. And when the time comes that you really need them, they will no longer be useful. This phenomenon is called RAM, resistance to antimicrobials. The most widely known antimicrobials are called antibiotics. But they are useless to fight diseases such as COVID-19 because it is caused by a virus, whereas antibiotics cure diseases of bacterial origin. Therefore, if you feel sick, do not self-medicate. Consult a health professional qualified to write a prescription and take antibiotics only when prescribed. COVID-19 and resistance to antimicrobials. Key information for a better world. E parece que está tudo perdido, né? A gente tem que fugir para as colinas. Existe alguma saída em relação a isso? Se a gente for pensar na forma tradicional de tratar uma infecção bacteriana ou fúngica com antimicrobianos disponíveis que a gente tem hoje, a gente realmente acaba não tendo muitas opções. A gente pode citar casos de pacientes mesmo com Covid, em que tiveram comprometimento da função renal, né, em decorrência da doença, e uma co-infecção bacteriana por um micro-organismo multiresistente, sensível somente à polimixina, por exemplo, que é um antibiótico nefrotóxico. E então, fica uma decisão difícil para o clínico, né? Eu vou tratar essa infecção ou eu vou acabar prejudicando mais, ou eu deixo a infecção para não prejudicar mais ainda a função renal do paciente. É uma situação muito complicada que deixa a gente, tanto laboratório quanto infectologistas, de mãos atadas. E aí, além disso, o processo de pesquisa, experimentação, produção,
até a chegada do novo antibiótico às prateleiras, né, ou aos hospitais, demanda muito tempo e dinheiro. Por isso, novas alternativas estão surgindo e são muito promissoras, como, por exemplo, a utilização de bacteriófagos e anticorpos monoclonais. E assim como nós vimos uma luz no fim do túnel com a vacina contra o SARS-CoV-2, a gente pode pensar em saídas e ver a luz no fim do túnel para a resistência antimicrobiana. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui, espero ter contribuído e espero que vocês possam sempre evoluir. Não para ser melhor que o outro, mas para ser melhor para o outro. Essas são as referências que eu utilizei para essa aula. Aqui são as redes sociais do blog, vocês podem acessar, ou acessar diretamente lá no blog, tem muita coisa bacana, né? www.biomedicineemação.com.br. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada!